A paz do Senhor a todos. O Evangelho do dia encontra-se em João 13, do 1 ao 38, que diz: Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com quem estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso diz: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizestes. Amados, essa passagem de Jesus lava os pés dos seus discípulos, do capítulo 3, do versículo 1 ao 17, Jesus nos deixa uma lição, a qual Ele, sendo Senhor, o nosso Deus, Ele lavou os pés dos seus discípulos, dando o exemplo. E na sua palavra ainda Ele diz: Na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus, mesmo sendo Deus,
Ele lava os pés dos seus discípulos para mostrar que assim também devemos fazer com os nossos semelhantes. Não dizendo que somos maiores, melhores, mas nos colocar no lugar em que Jesus deixa esse exemplo. Nos colocarmos diante do que Deus nos ensina, que não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E ele diz ainda: se sabeis essas coisas, seremos bem-aventurados, se sabermos e se fizermos essas coisas. Continuamos no versículo 18, que Jesus prediz a traição de Judas. Não falo de todos vós, eu bem conheço aquele que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura que diz: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acredites que eu sou. Versículo 20. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, que recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Glória a Deus. Aquele que recebe a Jesus Cristo, recebe a Deus também. Oh, aleluia. Versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, então testificou e disse: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. Molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus: o que faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscarei, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podes vós ir, eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós
que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, porém depois me seguirá. Disse-lhe Pedro: Porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantarás o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Amados, nesse capítulo 3 de João, Jesus ele deixa seu exemplo e ensinamentos. No versículo 1 podemos encontrar, o que Jesus deixa de exemplo quando ele lava os pés dos seus discípulos, fazendo e ensinando e dizendo que não é o servo maior do que o seu Senhor e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E que aqueles que sabem essas coisas e fizeste serão bem-aventurados. No versículo 18, quando Jesus ele prediz a traição de Judas, ele também deixa um exemplo muito valioso, que é amarmos aos nossos irmãos, amarmos uns aos outros como nós mesmos. No versículo 34, ele diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ame uns aos outros como eu vos amei a vós. No versículo 35 ele ressalta: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é um dos mandamentos mais lindos que Jesus ele nos ensina. O amor que temos que ter com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. O amor de compaixão, o amor de nos colocar no lugar do outro, o amor de estar sempre ajudando, de estar sempre em comunhão. Amém? Oramos. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, toda honra, toda glória seja somente para Ti, Pai. Gratas somos, ó Pai, pelos Seus ensinamentos, pelo exemplo que o Senhor tem nos deixado e pelo mandamento, Pai. Que possamos ser como Jesus, ó Pai amado, Pai querido, nesse exemplo a qual Ele se coloca, Senhor amado, no lugar um do outro, a qual Ele não se coloca como maior, mesmo Ele sendo Senhor dos senhores. Ele deixa bem claro, lavando os pés dos seus discípulos, que não é o servo maior do que o seu Senhor e nem o enviado maior do que aquele que o enviou, Pai. Que possamos ser assim também com o nosso semelhante, Pai. Nos colocar sempre à disposição, não de superior, mas de igualdade, ó Deus. Gratas somos, ó Pai, por Ele nos deixar esse mandamento de amor, de amarmos uns aos outros como a nós mesmos, de estar, ó Pai amado, Pai querido, ajudando o nosso semelhante, estar colocando no lugar um do outro. Senhor, que possamos estar sempre, ó Pai, com os ouvidos abertos e atentos aos ensinamentos de Jesus e colocando na prática tudo o que estamos aprendendo. Senhor, meu Pai amado, Pai querido, seja conosco em todos os momentos de nossa vida, Pai.
Nos dê muita saúde, paz, amor, Senhor. Seja conosco em todos os momentos, ó Deus. Nos dê sabedoria e conhecimento, ó Pai amado, Pai querido. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.